Agora, a senhora acha que com a sua chegada consegue ampliar a votação de Lula, candidata? Porque havia muito essa expectativa, né? Até pela senhora ser ex também candidata à presidência da República, como o Josias falou, com histórico de muitos votos. A senhora tem muito respeito também em vários meios. Ontem, no evento, levou lideranças ali, empresariais, pensadores. Tem alguma expectativa de ampliar a votação de Lula nessa reta final? Não. Eu acho que política se faz com propostas, compromissos, atos e gestos. O que aconteceu ali foi tudo isso ao mesmo tempo agora. E existe uma parte significativa da sociedade que aguardava esse acontecimento, porque, obviamente, que todo mundo sabia que eu estava colocando que eu queria participar do diálogo, mas em cima de compromissos que fossem claros, públicos e transparentes, como aconteceu. O que eu sinto é que muitas pessoas estão celebrando, porque isso é um gesto com a democracia, um gesto com o Brasil, e, obviamente, que a realidade de 2018, eu imagino que ela mudou. Pelo menos é o que eu sinto quando eu ando nas ruas, aqui em São Paulo. Né? E o que pesquisas internas têm dito. O meu partido não tem dinheiro para fazer pesquisas, mas eu ouço daqueles que têm condição de fazê-la, de que essa realidade já mudou. E se você conversar com quem tem essas pesquisas, você vai verificar que essa realidade já mudou. Mas o que eu prefiro é fazer o trabalho, dar, enfim, a minha contribuição na forma que eu achar adequada para esse processo político. Quando a gente faz alianças programáticas, não significa que não existam críticas. Aliás, para mim, a nova transformação que precisamos fazer é de criar um ambiente político onde a crítica seja construtiva, a autocrítica seja sincera e reparadora, para que a gente não venha chegar em situações como essas que nós estamos vivendo. O resultado a gente vai vendo aí no decorrer das pesquisas, mas eu posso te dizer que ontem eu senti uma movimentação fantástica nas redes sociais, uma movimentação fantástica de pessoas e personalidades que me ligavam, dizendo que elas estavam se sentindo inteiramente contempladas na atitude de como foi feito o processo, em cima de propostas, de forma transparente e com compromissos públicos e claros, como deve ser numa democracia e como deve ser as relações políticas. As relações políticas não devem ser com base puramente em interesses de poder, deve ser em cima de interesses estratégicos do país. Ministra, quando a senhora coloca as questões de programa adiante das demais, a senhora mostra que não faz política com o fígado, mas eu queria saber, porque havia um contencioso em relação ao PT e ao próprio Lula, que na prática avalizou o que foi feito com a sua candidatura em 2014. Foi uma campanha que beirou a difamação, né? E eu lhe pergunto se, neste processo de reaproximação, houve um pedido de desculpas, houve uma avaliação conjunta que a levou a se convencer de que houve uma expiação desse episódio que ocorreu lá atrás, na campanha de 2014. A senhora se sente reparada? Houve essa preocupação de, em certa medida, pedir desculpas por aquilo que aconteceu, ou a senhora esqueceu isso? Bem, o que aconteceu comigo em 2014 não é algo que possa ser esquecido do ponto de vista pessoal, porque houve consequências para o tecido social e principalmente democrático no Brasil. É algo que nós teremos que ter, digamos assim, a possibilidade de fazer essa reparação na prática, porque não é uma questão puramente pessoal em relação à Marina. Foi a candidata que tinha um programa e que tinha, inclusive, possibilidade de ir para o segundo turno. E isso tem consequências que nós estamos vivendo até hoje. Portanto, essa reparação, ela é política. Essa reparação, ela é social, cultural. A senhora atribui essa desconstrução que a campanha da Dilma Rousseff fez em relação à senhora em 2014,
este cenário que nós estamos vivendo hoje, de ultrapolarização, a senhora enxerga este cenário atual como uma consequência de 2014? Olha, em primeiro lugar, a polarização no Brasil ela é histórica, ela é ancestral. A colônia polarizando com a metrópole, a república com o império, a indústria com a agricultura, a ditadura com a democracia. Depois isso foi empobrecendo e virou Arena MDB, depois PT, PSDB. E isso esgaçou o tecido político brasileiro ao ponto de nós termos hoje uma situação em que não é mais polarização entre democracia ou democracia. É democracia ou barbárie, democracia ou banalização do mal com o governo Bolsonaro. Então, o que aconteceu é a legítima defesa de que a nossa democracia seja preservada e ampliada para que a gente possa criar novos caminhos, novas maneiras de caminhar. Por isso que eu digo que o que aconteceu em 2014, nesse momento, o mais importante é criarmos a ambiência política para que coisas dessa natureza nunca mais se repitam, que nunca mais a gente brinque de polarização com algo que nos é tão caro e precioso, que é o destino do nosso país. Então, o que aconteceu ontem é um gesto que, no meu entendimento, vai além do que está acontecendo agora. É a possibilidade de termos um espaço, uma ambiência, para criarmos novos caminhos. E aí eu vejo, por exemplo, quando me perguntavam, o que você acha do Alckmin na chapa do Lula? Eu dizia que eu achava bom, só que era um diálogo tardio, porque se nós tivéssemos conversado mais, e eu digo isso porque eu fui quase 30 anos do PT, entre PT e PSDB, naquilo que era estratégico e essencial, talvez não tivesse acontecido o que aconteceu e essa situação que temos hoje. Então, daqui para frente, nós vamos ter que criar esse ecossistema saudável, diversificado, plural, porque quanto mais estrelas no céu, mais claro é o caminho, como diz o Léo Buscaglia. E a Hannah Arendt, ela diz uma coisa, o que já aconteceu é irreversível. E para cuidarmos do irreversível, é preciso que a gente coloque em cena a capacidade de perdoar. Mas, nesse caso, quando se trata de questões na esfera pública, do interesse público, isso é algo que terá que ser feito pelo próprio tecido social e seus agentes políticos. E a sociedade brasileira está fazendo isso. Eu participei de um evento em Portugal dos 200 anos, e o presidente de Portugal, que é uma pessoa, digamos, intelectualmente muito capacitada, um homem pelo qual tenho muita admiração, ele disse: tem horas que os líderes têm que olhar para aquilo que os povos querem. E os povos querem democracia, os povos querem enfrentamento da mudança climática, os povos querem que nós ponhamos um fim na imensa desigualdade social que temos hoje no mundo. E o Brasil reúne as condições para fazer isso. Candidata, tem muito no nosso chat nesse momento, muito apoio à senhora aqui. A Carla Maeda fala: parabéns, Marina, parabéns por apoiar o Brasil neste momento. E falando que o que a senhora sofreu em 2014 não é aceitável e realmente não pode ser esquecido.